objetivo aqui sim, com o meu trabalho, com essa série de lives e tudo que eu tenho para apresentar para vocês, é revolucionar a saúde do cachorro de vocês, prolongar, fazer com que o cãozinho de vocês viva mais, com que o cãozinho de vocês viva melhor, e que ele tenha mais vitalidade, que ele tenha mais vontade de viver. E eu vou te contar por que isso pode acontecer daqui a pouquinho. E também eu quero ajudar vocês a evitar uma série de erros que podem acontecer quando a gente tenta fazer isso do jeito errado, quando a gente tenta fazer isso de uma maneira que pode custar muito caro para a gente no futuro. Da gente perder tempo, da gente perder dinheiro, da gente perder, de repente, anos que nosso cão poderia ter ficado saudável e que a gente só vai saber depois que ele adoeceu. Eu recebo centenas de pedidos de ajuda de pessoas que só conhecem a alimentação natural e só vão atrás da busca da alimentação natural depois que o cão já adoeceu. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, eu tô aqui para ajudar, sim, vocês a conseguirem oferecer mais saúde para o cachorro de vocês de um jeito simples e descomplicado. Eu comecei a levar mais saúde para os meus cachorros a partir da comida de verdade, fazendo isso de um jeito fácil, tranquilo e descomplicado. Não só fiz isso para mim, como faz aí 2 anos que eu ajudo outras famílias a fazerem a mesma coisa. E aí, preparando esse material aqui para vocês, eu fui surpreendida por uma foto da minha aluna do meu último curso, dos 3 cachorrinhos dela. Quando ela me procurou e entrou na última turma do meu curso, foi porque ela estava precisando de ajuda, ela queria que os cachorrinhos dela vivessem mais, ela estava preocupada com a saúde desses cachorrinhos. E aí ela fez o passo a passo proposto no meu curso, e aí ela tá conseguindo fazer isso, né? Ela tá conseguindo mudar, demorou um processo de 15 dias, eles estão indo bem, ela agora tá percebendo, né, do que cada um gosta, que é um processo também que é legal, a gente se aproxima muito dos nossos cãezinhos. Ela me fala aqui na mensagem que ela fez a transição em 15 dias, que é recente, já viu muitas mudanças na saúde deles. E aí, gente, o que eu quero contar para vocês é que eu não só consegui fazer essa mudança na minha vida, né, que eu tô contando para vocês, que eu saí de ser uma pessoa que dava ração para os meus cachorros, eu saí de ser uma pessoa que não sabia lidar com a quantidade de comida que eu tinha que dar para eles na cozinha. Eu não sabia, eu me enrolava, eu cozinhava demais, eu cozinhava de menos, os alimentos tinham uma perda muito grande, eram dadas nas proporções erradas. Eu demorei um tempão para me achar, mas quando eu me achei, eu falei, não pode ser um negócio tão difícil assim. E desenvolvi um método de planejamento, de organização e de prática na cozinha, que são os 3 pilares com os quais eu trabalho, que hoje eu levo para tantas famílias. E além da Jaqueline, né, que eu conduzo isso com outras famílias, eu separei também aqui algumas mensagens bacanas que eu recebi. Eu trago com muito orgulho para contar para vocês que as pessoas, que não sou só eu, tá? Tô mostrando isso aqui para vocês acreditarem que é possível também para todo mundo mudar a saúde do cachorro a partir da comida de verdade, não precisa ser nenhum expert. Gente que me fala que já observou coisas que pode corrigir, como não misturar a comida na ração, que acendeu uma luz na vida dela, as pessoas que, a partir da minha orientação, conseguiu aprender a fazer alimentação natural. Não consigo falar de transformação, não posso falar de transformação, sem contar para vocês a minha história de transformação. Essa cachorrinha da foto é a minha linda Margot, bem filhotinha, quando ela chegou pra gente. A Margot veio com um papel, assim, eu tava recém-casada, então aquele negócio, né, de começar a família, a gente super apaixonado pela Margot, chamava de filha, de repente, e a Margot comia o quê? A Margot comia ração, a Margot comia o resto da minha comida, fosse ela temperada com cebola, fosse ela temperada com qualquer coisa que eu pudesse fazer muito mal para ela. Eu dava torrada, eu dava glúten, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E a Margot se apresentava uma cachorra muito sensível. Aí uma foto dela um pouquinho mais velha.
A Margot se apresentava uma cachorra muito sensível, mas a gente não tinha noção do que pudesse acontecer. Aí, quando ela tinha mais ou menos essa idade da foto, que foi mais ou menos nessa época que isso aconteceu, a Margot começou a ficar muito mal. Era sempre vômito, sempre diarreia, e de repente, um dia que eu nunca vou me esquecer, que era fim de janeiro, era um domingo à noite, eu tinha feito plantão no trabalho o dia inteiro. Sabe quando você chega em casa e fala, vou descansar? A Margot estava doente, então ela já estava com vômito, diarreia, prostrada. Então eu tinha colocado ela para dormir do lado da minha cama, para ficar meio atenta. A cachorra começou a vomitar sangue. A Margot, minha filhota, começou a vomitar sangue. Aquilo pra gente acendeu para mim e para o meu marido uma luz vermelha. E a gente nem imaginava. Mas depois daquele dia, nossa vida mudou completamente por causa dessa cachorra. Começamos nessa mesma noite, era um domingo à noite, chovia muito, nunca vou esquecer, a gente foi no veterinário 24 horas mais perto que a gente encontrou. E aí a gente levou, fez todos os exames, ela estava completamente inflamada, então a gente não tinha percebido, a gente só foi notar, só foi se dar conta do quão grave poderia ser pelo vômito do sangue, né? Mas ela estava muito doente, as diarreias, os vômitos não eram à toa, e a gente não sabia o que podia estar acontecendo. A gente sempre foi levado, né, a dar ração, a gente não sabia direito o que dava petisco, o resto da nossa comida como forma de carinho, mas a gente não fazia ideia do estrago que a gente poderia estar fazendo. E nem que a Margot era uma cachorra super sensível. Gente, eu vou contar para vocês. Eu não sei listar o tanto de coisa que a gente foi descobrindo que ela tinha. Era inflamação no intestino, inflamação grave no estômago, grave, uma gastrite grave. Ela tinha problema renal, ela tinha muitas coisas. Então, de janeiro a agosto, eu e meu marido, a gente percorreu mais de 10 médicos veterinários. Naquele período, a gente gastou assim, mais de 15 mil reais, com médico, com especialista, com remédio. Eu lembro que eu, nessa época, né, até contei um pouquinho para vocês na live, mas é um assunto que realmente me emociona muito. Eu lembro que eu era muito angustiada, eu estava sempre, sabe, eu chorava escondido no trabalho, porque eu estava vendo a cachorra morrendo na minha frente e ninguém descobria o que ela tinha. Nós fomos nos melhores médicos veterinários de São Paulo, a gente gastou o dinheiro que a gente tinha, o dinheiro que a gente não tinha, e a gente não descobriu o que a cachorra tinha. Até que um especialista gastrointestinal disse que a Margot tinha um problema, que ela não produzia um hormônio que é muito importante, né, para ela viver bem, e regularia todos esses órgãos. Boa noite para quem está chegando aqui agora, Sônia. Eu estou abrindo meu coração para vocês, contando um pouquinho da minha história, e eu espero que vocês estejam gostando. E aí, gente, porque eu acho muito importante, eu só tô contando essa história e abrindo meu coração aqui hoje, porque eu acho muito importante para falar sobre o assunto que eu chamei vocês para a gente conversar aqui hoje, que é como a gente pode mudar a vida desses bichinhos com a comida de verdade. E aí, gente, ela foi diagnosticada com esse problema hormonal. Então, a Margot, ela não produziria um hormônio. Então, teoricamente, ela não produzia o hormônio do cortisol, que ela precisava para viver. E como que resolve isso? Com corticoide no cachorro. Quem aí deu já corticoide para o cachorro deve saber todos os efeitos colaterais. Mas não era só efeito colateral. O corticoide, que na teoria ela precisava para viver bem, começou a destruir. Então, foram meses que a Margot ficou assim. Gente, quem ama o cachorro sabe o que é isso. Ela não levantava, ela não queria passear, ela estava medicada até o talo e comendo ração. E medicada até o talo. E a gente muito preocupada quando eles ficam doentes, porque tem aquele negócio de esse cachorro não sabe me falar onde está doendo. E eu achava que a cachorra ia morrer. Eu estava preparada para a gente perder ela. Então, assim, foi uns 9 meses muito angustiantes, assim, mais da minha vida.
Ela sempre assim, ela sempre tristonha. Eu tenho até vontade de chorar quando eu conto essa história. Mas o que aconteceu? Essa mesma médica que falou pra gente que a Margot tinha um problema gastrointestinal, também um dia eu falei que ela com o corticoide, eu não me conformava, eu falava, se ela precisa do corticoide, eu falava brava com a médica, ligava durante o trabalho, falava no WhatsApp o tempo todo, se ela precisa do corticoide para viver, por que ela não melhora? Eu não me conformava, gente. E aí ela falou, eu não, a médica veterinária, falou assim, desse jeito para mim. Eu não sei mais o que fazer. Tira a ração dessa cachorra. Tira a ração. Dá para ela isso e procura um nutricionista, porque ela é doente. E aí vocês não vão acreditar no que passou, no que começou a acontecer. A gente desesperada, a primeira dieta dela era super restrita, era um purê com peixe, com morango, porque ela realmente estava muito doente. Aliás, antes disso, era uma goma de tapioca para recuperar a flora intestinal delas, para recuperar a flora intestinal, para daí a gente entrar com purê e com peixe. Vocês não vão acreditar. A cachorra, ainda com muito remédio, né, com efeito colateral, mas só da gente tirar a ração, ela começou a voltar a viver. A Margot começou como se ela estivesse revivendo. Ela trouxe um brinquedo que ela não pegava num brinquedo já fazia quase um ano. Ela correu, ela arranhou a porta para passear, que antes ela era uma cachorra muito serelepe. E aí, gente, a gente foi parando de dar industrializado, ela foi melhorando. A gente foi parando de dar industrializado, ela foi melhorando. E hoje, depois, né? Daí eu lembro que no dia 13 de novembro de 2017, foi a última vez que a Margot comeu ração e a gente fez a transição para alimentação natural. Nem um mês depois, a cachorra começou a voltar a viver. Essa é uma foto recente da Margot que eu trouxe para vocês. Lindona, correndo na praia, super feliz. E aí tudo deu tão certo, que a Margot ganhou um irmão, né, que a gente adotou, assim, meio que com uma forma de agradecimento por a gente ter conseguido fazer isso. E os dois hoje comem alimentação natural. E eu vou contar uma coisa para vocês. Enquanto eu tiver cachorro na minha vida, eles nunca mais vão comer ração. E para concluir só essa história para vocês, que é uma coisa muito importante. Sabe o hormônio que a Margot não produzia, né, o cortisol, que daí inflamava, na teoria, todos os órgãos do corpo dela? Ela voltou a produzir, hoje ela tem essa produção normal. Sabe a inflamação, os problemas renais? Não tem mais nada. Sabe todos os problemas que eu falei para você de saúde? Não tem mais nada. E aí, todos os veterinários especialistas por quem eu passei me falaram que isso depois era um efeito colateral da ração industrializada, que ela era uma cachorra hipersensível. Em algumas rações é tão problemático o negócio que tem ingredientes que trazem problemas hormonais para esses cachorros. É tão grave isso. E a minha cachorra foi uma vítima disso. Ela poderia ter vivido uma vida inteira tendo uma vida mais ou menos ali. E eu nunca saberia. Mas ou por muito azar ou por muita sorte, eu brincava que eu peguei eu brincava que eu peguei a vira-lata mais estragada da ninhada, porque como é vira-lata, a gente acha que pode comer qualquer coisa, né? Que azar que eu dei é muito... Não, para mim foi muita sorte, porque daí eu tive a oportunidade de aprender o que é comida para cachorro e o que não é. Eu amei que tem uma hashtag aqui, Vivi precisa emagrecer, socorro. Vamos falar sobre obesidade em cães, é uma coisa muito, muito, muito perigosa, muito perigosa. Então, gente, essa é minha história. A Margot hoje é linda. A Margot é uma cachorra saudável, ela nunca mais teve nenhum problema de saúde. Eu só levo a Margot no veterinário para fazer manutenção. E olhe lá, né, ela vai super pouco, não precisa, não toma mais remédio. E o que eu preciso contar aqui para vocês, que é uma coisa muito séria. Quem dá ração ainda para os seus cachorros, eu não vou ficar falando que ração é ruim, porque é ruim, mas eu trouxe uma pesquisa muito recente para vocês, e eu preciso dividir ela com vocês, tá? Que é o grande problema. Então, ó, a Vivi precisa emagrecer. A minha cachorra, quando dou ração, fica até 24 horas sem fazer xixi. O que mais vocês estão me mandando? Parabéns pela dedicação para curar a Margot, muito obrigada.
York obesa é um pesadelo. A York Gente, obesidade é um sério problema de saúde. Meu labrador ficou mal dos rins, passei a dar legumes com alguma proteína. Hoje ele é outro cachorro, mas tem que tomar cuidado para não dar todos esses ingredientes numa proporção errada, e já vou explicar para vocês por quê. Então, olha o tanto de problema aqui que vocês me trouxeram. Então, deixa eu só contar para vocês um pouquinho do que acontece. Tem uma ração, eu vou deixar grande aqui para vocês verem, tá? Uma pesquisa muito recente, gente, da USP, divulgada o ano passado, em maio do ano passado, que é muito curioso, que essa pesquisa buscava analisar, o que a pesquisa analisava? Os impactos que os ingredientes dos alimentos, tanto humanos quanto animais, tinham no meio ambiente. Então, estava lá vendo estava vendo umas coisas químicas de todos os alimentos, não tinha nenhum objetivo de ver a qualidade das rações. Mas, de repente, os pesquisadores ficaram muito impressionados, porque eles se depararam com um conteúdo da ração muito diferente do que estava naqueles rótulos que eles estavam analisando. Então, de 82 amostras de ração para cães e gatos, de 25 marcas diferentes, ou seja, muita coisa no mercado, eles descobriram que, por mais que tivesse na embalagem uma carne suculenta, um peixe todo salmão, um cordeiro todo tananã, a grande parte dessas rações, aliás, todas as marcas que eles analisaram, eram basicamente feitas do quê? Farináceo de frango e milho. Todas tinham uma grande quantidade de frango e de milho. Mas daí, Marcela, que coisa grave, né? Como que isso é crime? Não, mas a nossa legislação que regula a indústria das rações é tão permissiva que os fabricantes de ração podem fazer isso. E qual é o grande problema, gente? Os nossos cachorros precisam, para viver e para viver bem, comer proteína de origem animal, não de origem vegetal. E até tinha origem animal lá, o frango. Só frango, que pode ser alergênico para eles quando eles comem só isso. E uma grande quantidade de milho. O milho, além de ele poder se tornar tóxico e ser transgênico, muitas vezes aqui, né, do jeito que ele é feito aqui no Brasil, também existe esse problema dele ser alergênico, inflamatório. Olha aí por que a Margot ficou doente. E milho e soja e trigo podem causar alterações hormonais nos cachorros. Então, grande parte dos rótulos das rações tem farináceo de resto de frango e milho, por mais que esteja escrito lá carne suculenta para você. Então, eu até separei aqui, quem depois quiser essa pesquisa, ela está em inglês, mas eu posso mandar para vocês, ou matérias sobre ela. Esse trechinho aqui eu peguei uma matéria de uma revista que chama Revista Pesquisa, eu mando para vocês depois. E ele fala assim, o pesquisador, tá? Entre aspas, a embalagem mostra uma coisa, induzindo o consumidor a pensar na nobreza dos ingredientes, mas, na verdade, quase tudo se reduz a milho e a frango. Essa prática não é ilegal, pois a legislação brasileira é muito permissiva. Então, minha gente, não sou eu que estou falando isso para vocês, não, tá? São pesquisas recentes, pesquisas nossas aqui do Brasil, de perto. Então, leia o rótulo e tem outras coisas, tá? Que são causadoras dessa doença para vocês entenderem por que eu luto tanto para a gente conseguir oferecer para os nossos cães algo que não seja ração. Outros probleminhas aí, tá? Que tem gente me falando de obesidade em cães. Realmente, cães obesos, o grande problema é que eles podem ter problemas respiratórios, eles podem ter problemas nas articulações, propensão a diabetes. Cachorros obesos é muito perigoso. E cachorros que comem ração têm essa tendência, porque nas rações tem um alto índice de grão, como milho, como trigo, como a soja, que são fontes de carboidrato, que é muito para eles, mais do que eles podem comer. Tem corantes e conservantes que muitas vezes são tóxicos para os nossos cachorros, tá? Aditivos sintéticos
que são, inclusive, de acordo com estudos da Agência Internacional de Pesquisa, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, esses conservantes que tem na ração, que é BHT e BHA, quando vocês lerem esse nome, não comprem essa comida. É muito, muito perigoso e realmente pode causar esses conservantes, BHT e BHA, é extremamente cancerígeno para os cães, tá? Isso foi considerado pelos estudos da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Então, até ele está sendo tirado de muitos dos alimentos para humanos, mas ainda existe muito nas rações. Então, gente, e tem uma baixa umidade. Então, por que muitos cães que comem ração ou são obesos ou alérgicos, ou tem algum problema de alergia, né, por causa de conservante e corante, ou tem câncer, ou tem problema renal? Porque as rações têm pouquíssima água, aquilo precisa ser seco. Daí eu não tô, né, eu costumo falar para vocês, não tô falando mal da indústria das rações, elas precisam existir, sem elas muita gente não precisava ter pet. Eu tô falando mal de alimento industrializado de uma forma geral, e só ele, apenas ele, por uma vida inteira para os nossos cachorros. A gente tem um feeling, como que pode ser um grão seco, sem gosto, com um cheiro meio estranho, fazer tão bem para o cachorro? Então, nós já temos um feeling e acabamos, como quase que um instinto natural de quem ama muito nossos cães, colocando um franguinho. E qual é o problema disso? Tá? Também a solução para essa questão toda que eu trouxe da ração para vocês, gente, não é incluir comida na ração. Isso também pode ser muito perigoso. Mas daí você pode estar pensando, então eu vou dar alimentação natural? É qualquer tipo de alimentação natural que eu posso dar para o meu cachorro? Eu vou dar qualquer comida? Não. A alimentação natural tem algumas regras que você precisa cumprir. Não é tão simples quanto parece. São 4 coisas básicas. A comida, para ela ser saudável para o cachorro, para ela conseguir ser um transporte de saúde para o cachorro, ela precisa ser oferecida da maneira correta, nas quantidades corretas. Então, eu quero convidar vocês para saber mais sobre esse material que eu estou disponibilizando. O que é a Jornada da Transição Alimentar? É um guia com 8 etapas e 4 bônus, em que você vai sair desde o petisco errado que você dá para o seu cachorro, até um processo de planejamento, de transição alimentar, quais alimentos usar e como eles podem ser usados. Então, eu quero apresentar para vocês esse material e convidar vocês para conhecer como uma maneira de ser uma ferramenta que vai levar o cachorro de vocês até a saúde total. Então, gente, no que consiste esse curso, tá? Que que o curso, eu estou usando esse nome curso, mas eu acho que ele é mais do que isso. Eu acho que é uma plataforma em que você tem acesso a ferramentas que resolvem os problemas quando você tem dúvidas sobre como conduzir essa mudança da alimentação natural. Então, depois que a gente tem a introdução e o começo do curso, eu falo com vocês sobre petiscos e eu te dou uma solução para hoje você já começar a mudar a saúde do seu cachorro. Como? Tirando aqueles biscoitinhos industrializados e dando os petiscos que lá eu te sugiro e te falo, inclusive, sobre as quantidades certas, as quantidades exatas. Para quem está chegando aqui agora e está querendo conhecer e entender da alimentação natural, no módulo 2, eu te falo sobre o que é alimentação natural e o que é importante você saber antes de entrar no universo da comida, se você quer realmente levar saúde para o seu cachorro. Depois eu te falo sobre o planejamento que é necessário para você conseguir fazer de uma maneira possível isso em casa. Depois nós vamos para a jornada da transição alimentar, em que eu te falo como, porque não é, gente, parar de dar ração para esse cachorro, não, e no dia seguinte já dá comida, tá? É muito perigoso fazer isso, inclusive. É um passo a passo que precisa ser feito de uma maneira muito criteriosa, de uma maneira muito séria, para você não ter danos na saúde do seu cachorro no futuro. Se você simplesmente amanhã começa a dar comida para ele e tira a ração, não é uma boa, vai ter um mega desequilíbrio no organismo dele e é até bem perigoso a longo prazo. Aí eu tenho um módulo só com as calculadoras. Então, vocês que estão me perguntando, gente, a quantidade para o meu cachorro, a quantidade para o meu cachorro. É um cálculo que normalmente a gente faz na mão, tem porcentagem,
mas a gente conseguiu tornar isso uma ferramenta mais fácil para vocês. Você coloca lá o peso do seu cachorro, a gente te dá o mínimo e o máximo do que ele pode comer para ser saudável. Claro que isso você vai adequando, mas para você ter um ponto de partida e não ser tão perdido. Eu tenho um módulo que eu tenho 7 videoaulas, tá? E uma apostila cheia de detalhes com que o seu alimento, o seu cachorro pode comer. Então, isso responderia aqui essas perguntas. Legumes pode todos? Responderia as perguntas também. Batata doce pode? E eu falo também do modo de preparo de cada grupo de alimento. Como você prepara cada grupo de alimento? Porque é o seguinte, gente. Eu trabalho com 2 frentes, tá? A gente conseguir preparar os alimentos como um veículo de saúde para os nossos cães, mas conseguir fazer isso de uma maneira que seja possível e tranquila para a nossa rotina, que seja possível e tranquila na nossa realidade, para pessoas que cozinham para o resto da família, para pessoas que trabalham fora, para pessoas que, enfim, não tem a vida a perder para ficar também só cozinhando para o cachorro. Então, nesse módulo dos alimentos, de quais usar e como preparar cada um deles, são 7 videoaulas em que eu trago vocês aqui para minha cozinha. Eu ia falar, vou para minha cozinha, mas eu tô aqui mesmo. E aí eu mostro para vocês cada alimento, como preparar as exceções, os vegetais que não podem ser combinados. Inclusive tem um bônus, que é uma apostila de combinação de alimentos. Então, eu te falo quais alimentos você pode usar com quais, sugestão para você conseguir levar uma variedade importante de alimentos para esses cães. E aí, tem as calculadoras de comida, que eu estou muito orgulhosa de conseguir ter feito isso. Eu acho que vai facilitar demais a vida dos meus alunos dessa turma do curso. Que daí são 4 calculadoras de comida, tá? Quantidade de comida por dia que o seu cachorro precisa comer de acordo com o peso dele, proporção de cada grupo de alimento, de cada grupo de alimento. Então, o que a gente tem ao longo desse passo a passo? Tem também, gente, 2 plantões tira dúvidas, são lives exclusivas para os alunos do curso, tá bom? Em que eles estão montados e colocados em lugares estratégicos para vocês tirarem as dúvidas logo após as aulas e os passos que eu acredito que vocês tenham mais dificuldade de seguir sozinhos. Tem daí um módulo de prática na cozinha, que eu trago de novo vocês para minha cozinha e mostro como eu faço os alimentos do meu cachorro. Eu falo sobre fracionamento, porcionamento e como congelar, porque eu estou recebendo uma pergunta aqui. Podemos fazer e congelar as porções? É o que eu indico que vocês façam. Eu sou contra, gente, eu não sou contra, mas eu acho que é inviável a gente ir para a cozinha todos os dias fazer uma comida nova para o cachorro. E para a gente mesmo também. Eu acho que a facilidade, né? A gente só consegue oferecer saúde para eles por meio da comida se a gente tiver um esquema para isso, se a gente tiver um jeito de tornar isso prático. Benê deu uma latida, não sei quem ouviu. Então, sim, pode fazer congelar as porções, deve fazer congelar as porções, mas elas precisam ser porcionadas corretamente, colocando cada grupinho de alimento na quantidade certa, de acordo com o que o cão vai comer por dia. E vocês podem até tentar fazer, talvez é o que eu falei para vocês aqui no começo, né? Isso vai levar um tempo, vai fazer muito erros e acertos, como aconteceu aqui na minha casa. Mas no curso eu mostro em vídeo, em apostila, um jeito prático, de um passo a passo, para você conseguir fazer isso. Então, como porcionar essa comida? Em quais quantidades? Pode ficar quanto tempo no freezer? Quanto tempo na geladeira? E fazer como na hora de descongelar e oferecer. Tem depois, lá no fim, para quando a gente já tiver seguido passo a passo, um módulo só sobre complementos alimentares, porque uma dieta, gente, que é alimentação natural, balanceada, precisa ser suplementada para que ela seja realmente capaz de levar as quantidades, né, para que ela seja capaz de levar todos os nutrientes para os nossos cães. Precisa suplementar minimamente com algumas coisas e da maneira correta. Isso eu ensino para vocês no módulo dos complementos alimentares. Aí eu tenho um bônus, que é 8 estratégias para ajudar
cachorros que não comem tudo, cachorros que são mais enjoadinhos para comer, que são mais seletivos. Isso pode acontecer com a comida também, tá? Por vários motivos. Então, eu tenho um bônus em que, numa apostila, numa videoaula, eu te dou estratégias para você ajudar o seu cão a comer melhor sem você e sem nem eles sofrerem. E por último, depois de tudo, temos uma data também ao vivo com todo mundo da turma para tirar dúvidas no plantão Tirar Dúvidas. Beleza? Eu fiz questão de para essa turma dar todas as aulas já na hora que você faz o investimento, que você compra o curso, na hora que você faz a sua inscrição, você já recebe do Hotmart, né? Que é onde a plataforma em que o link que eu tô mandando aí para vocês, o curso fica hospedado, tá bom? Nessa plataforma do Hotmart, que é, gente, um site, um portal que hospeda milhares de cursos muito confiáveis, muitos cursos grandes, né, de empresas grandes estão hospedados lá, e o curso é tanto comprado quanto assistido inteiro por lá. Você pode parcelar em até 12 vezes e pode pagar no boleto, sim, porque eu recebi uma pergunta aqui sobre boleto, tá? E tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês. São 8 videoaulas, né? Na verdade, são 10, porque são 8 mais 2 bônus, que são em videoaulas e apostilas, que eu entrego já na hora que vocês têm acesso para vocês. Esse material fica com vocês por quanto tempo vocês? Para sempre, para sempre. Inclusive, ao longo das apostilas, alguma delas eu te sugiro imprimir, porque tem uma tabela que eu proponho uma maneira de organização para vocês se organizarem. Então, para vocês conseguirem colocar a quantidade de comida por dia, a quantidade de comida por grupo de alimento e levar para a cozinha com vocês. Eu até fui ver para ver se eu mostrava a minha tabela aqui para vocês, mas está presa na geladeira lá no alto, não alcanço. Para vocês conseguirem se organizar. Então, essas apostilas você pode imprimir e levar para a cozinha com vocês. Tem também entre as apostilas uma cartilha de um jogo rápido ali na cozinha, que eu te sugiro um passo a passo. Então, você coloca a carne no forno, enquanto isso liga o fogão. Lembrando, gente, que tudo isso é para quem quer fazer alimentação natural na modalidade cozida, tá? Existem 3 modalidades de alimentação natural. Pode dar carne crua, mas eu foco na alimentação natural cozida, porque eu foco na transição alimentar, nos primeiros passos. E esse material todo, os vídeos, as apostilas, os bônus, ficam com você para sempre. Você pode assistir a hora que você quiser, de noite, de madrugada, na cozinha, de manhã, e teremos ao longo da nossa jornada de 8 passos, 2 plantões Tira Dúvida ao vivo. E outra coisa que eu preciso contar para vocês. Eu tenho tanta confiança nesse material que está disponível para vocês, eu achei que ele ficou tão bom, né? Ele é realmente tudo que eu precisava quando eu comecei lá a dar comida para os meus cachorros, quando eu estava fazendo a transição, que se você entrar, se você olhar meu método, se você olhar minhas apostilas e achar que não vai resolver sua vida, se você não gostar, esse valor pode ser reembolsável sem problema nenhum em até 30 dias. Então, você só manda um e-mail para o meu suporte e o meu suporte te devolve imediatamente o seu dinheiro, tá? A gente se preocupou tanto, eu e minha equipe, para essa turma do curso, pelo momento do país e tal, em facilitar o máximo possível. Então, a última turma, a parcela foi só em 3 vezes, essa pode parcelar em 12. Então, qualquer coisa estou à disposição, mandei mensagem. Boa noite, bom descanso. E amanhã, meninas que me acompanharam ao longo desses 15 dias nessa live, nessa jornada de 15 dias, não teremos mais live, vou sentir falta de vocês, mas agora quem vai fazer parte da turma do curso comigo, minha atenção vai ser voltada mais para vocês. Quem virou minha aluna, quem não, contem comigo sempre, mas pessoal da turma do curso, nos vemos mais ao vivo, continuamos nos vendo ao vivo. Boa noite, muito, muito, muito obrigada.